Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a segunda vez no Evangelho de São Marcos que Jesus faz um milagre de multiplicar os pães. São Marcos e São Mateus contam uma segunda multiplicação dos pães, esta aqui. Apenas São Marcos e São Mateus. Os demais evangelistas contam, junto com Marcos e Mateus, a primeira delas. Inclusive São João conta também a primeira multiplicação dos pães. A diferença da primeira, aqui se trata de 7 pães e não de 5, como era na primeira, 5 e 2 peixes. Aqui se tratava de 7 pães e alguns peixinhos, não se diz quantos. Mas o detalhe, as razões para isso, os estudiosos têm algumas hipóteses interessantes. Pode ser que se trate de uma maneira de dizer que Jesus fez a multiplicação dos pães também, além do território de Israel, também fez no território dos pagãos. Existem várias hipóteses, um estilo de escrever, enfim, não sabemos se trata de uma multiplicação apenas ou de 2, mas o fato é que Marcos e Mateus contam uma segunda multiplicação dos pães. Assim mesmo, tiremos algumas coisas muito interessantes deste evangelho para a nossa meditação. A primeira delas: ninguém diz que Jesus teve compaixão. Ele mesmo diz. Então diz que Jesus chamou os discípulos e disse, aqui são palavras dele. Não é o evangelho dizendo que Jesus ficou com compaixão. Mas ele chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Maravilhosa revelação do sentimento de Jesus, daquilo que ele tem no coração, contado por São Marcos, pelos próprios lábios de Jesus. Eu tenho compaixão deste povo. Eu não quero que eles desmaiem, que eles desfaleçam. Eu tenho pena porque muitos vieram de longe. Aqui é uma revelação do sentimento de Jesus. Isso para nós é muito importante. A multidão, ou melhor, os discípulos, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Como é que a gente pode dar pão onde não tem nada, no deserto? Retomamos a experiência do povo de Israel no deserto, quando também não teve pão. De fato, os nossos recursos são escassos, insuficientes e, às vezes, são mesmo inexistentes. O que a gente tem é muito pouco. O que é que eu posso fazer pelo meu irmão? Se depender de mim, quase nada. No entanto, Jesus pergunta, mas o que você tem? O que você tem é exatamente o que você deve oferecer. E eles respondem 7.
7 é o número da perfeição. Eu interpreto aqui, não como dizendo vocês têm bastante, mas querendo dizer vocês têm o suficiente. O que vocês têm para oferecer é o que vocês têm. Não é o que você gostaria de ter. Não é o ideal, não. Se esperarmos o ideal, nunca faremos nada. E, por outro lado, ter pouco não é desculpa para não repartir. Pelo contrário, ter pouco é o motivo para repartir. Outro detalhe. Depois, então, Jesus pegou os 7 pães, deu graças. Nós agradecemos a Deus até pelo pouquinho que nós temos. Nós não maldizemos, agradecemos. Deu graças, partiu-os, repartiu, e ia dando não à multidão, mas aos discípulos, para que os discípulos os distribuíssem. Deus entrega os dons para o ser humano distribuir e repartir. Se o ser humano repartisse e distribuísse, não tinha ninguém com fome no mundo. Não tinha ninguém sem vacina. Não tinha ninguém passando necessidades. Mas os dons não são repartidos. O dinheiro que poderíamos usar para a saúde, usamos para construir armas de guerra, para construir armas e para vender armas. O pecado não está em Deus, que cria e nos dá os dons. O pecado está em nós, que não sabemos repartir e distribuir. É tarefa do ser humano repartir. Deus dá ao ser humano os dons suficientes para isso. Depois, quando todos ficam saciados, eles ainda recolhem 7 cestos. 7 pães viraram 7 cestos. A partilha, a organização, a boa vontade do ser humano, associada aos dons que Deus deu ao ser humano, podem redundar em 7 cestos, em 7 coletivos no lugar de 7 indivíduos, ou de 7 porções individuais. O que pode significar isso? Deus não fez com que, por exemplo, as doenças desaparecessem, mas Deus deu uma inteligência para o ser humano, pela qual o ser humano é capaz de resolver isto, se quiser, se aceitar entrar na lógica do amor, da partilha e da comunhão. Isso não é slogan, isso é evangelho, isso não é ideologia, isso é evangelho. Se alguma ideologia usa isso, instrumentaliza isso, é outra história. E existe quem instrumentalize, quem politicamente ou ideologicamente pegue isso e use como se fosse a pregação, a sua pregação. Não é. Evangelho é diferente. No Evangelho não existe espaço para divisão, para revanchismos, para violência. No Evangelho só existe espaço para o amor. E é assim, então, que isso que está no Evangelho deve ser verdadeiramente assumido por cada um de nós, para que se torne uma prática, um estilo de vida, um modo de viver, para que isso sim, entre aspas, contamine, no bom sentido, a humanidade. Se a lógica da comunhão, da partilha, do amor, esta lógica precisaria verdadeiramente se difundir por toda a sociedade, porque daí o Evangelho traria consequências também sociais, quem sabe até políticas. Rezemos. Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.